Ana Daniela, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer umas perguntas para a senhora a respeito da sua qualificação pessoal e, na sequência, eu faço os esclarecimentos legais, tá bom? Sim, senhor. Queria saber da senhora o seu nome completo. Daniela Oliveira Martins. Data de nascimento? 24 de junho de 1994. Nome do pai, nome da mãe? Do pai, Nilson de Oliveira Martins, e da mãe, Márcia Valéria Oliveira Martins. A senhora é natural de onde? Valparaíso de Goiás. A senhora é casada, solteira, Solteira. tem filhos? Não, senhor. O endereço da senhora? Rua G, quadra 48, casa 24, Parque da Colina, Formosa, Goiás. A senhora estudou até que série? Superior incompleto. Qual o curso? Farmácia e pedagogia. A senhora, antes de ser presa, estava trabalhando? Não entendi. A senhora, antes de ser presa, estava trabalhando? Sim, senhor. De quê? Na loja do meu cunhado, de ferragens, lá em Formosa. A senhora já foi presa, processada anteriormente? Não, senhor. Uhum. Feitos esses esclarecimentos da senhora, informações, eu advirto que a senhora tem o direito constitucional de ficar em silêncio, que a senhora não é obrigada a constituir prova contra a senhora. A senhora gostaria de falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar. A senhora tem conhecimento das acusações que pesam contra a senhora, Sim, senhor. correto? Essas acusações que pesam contra a senhora, em relação de a senhora ser a autora intelectual desse crime, são verdadeiros ou falsos esses? São falsas. A senhora sabe dizer, então, por qual motivo a senhora estaria sendo apontada como autora intelectual desse crime? Por conta do relacionamento que eu tive com o Leison durante 5 anos, o qual não foi um relacionamento muito bom, e no decorrer do nosso último término, eu sofri uma agressão, da qual eu fiquei me sentindo muito, muito mal com tudo que aconteceu, e eu quis vingar aquela suposta surra que eu levei no final do ano de 2018. Entendi. Aí, como é que foi a sua suposta surra? Nós tínhamos tido uma volta, porém essa volta ela ainda não tinha sido pública. No caso, tinha sido só entre nós dois. E a gente tinha um compromisso de eu ficar só com ele e ele só comigo. Uhum. Daí, então, um belo dia eu fui até a casa dele, a gente teve uma certa discussão e ele me agrediu. Uhum. E aí? Aí eu pergunto à senhora, por qual motivo a senhora não foi até a delegacia de polícia e fez uma ocorrência de Maria da Penha contra ele? Eu já tinha registrado uma ocorrência contra ele no ano de 2014, e ele também tinha uma outra Maria da Penha com outra pessoa, da qual ele se relacionou também. E a forma como ele foi punido, eu achei que ele poderia ser punido da mesma forma. E eu não achei, como é que eu posso explicar? Eu não achei proveniente de fazer a mesma coisa. E querendo ou não, quando a gente discutia e voltava o nosso relacionamento, ele sempre me pedia para que eu não denegrisse a imagem dele pelo fato dele ser professor de educação física, pelo fato dele estar engrenando no ramo de ser empresário, né, de estar vendendo os produtos que ele vendia.
Então, de certa forma, eu pensava nisso também. Uhum. Aí a senhora resolveu fazer o quê? Daí eu resolvi contratar uma pessoa para dar uma suposta surra nele. Quando a senhora fala em suposta, que a senhora levou uma suposta surra e que a vítima teria levado uma suposta surra, o que é que a senhora quer dizer com essa suposta? Porque o meu intuito era que ele fosse somente agredido. Em nenhum momento eu quis o resultado que teve. E qual era o domínio que a senhora tinha sobre essa pessoa que a senhora contratou, de forma que a senhora conseguisse evitar esse resultado? Como assim um domínio? Não entendi. Não, porque a senhora disse, eu não queria que esse, a senhora usou até um termo muito utilizado na área jurídica, quando se vai analisar a causalidade. E a senhora disse, eu não queria aquele resultado. Aí eu lhe pergunto uma coisa, se a senhora não queria aquele resultado, qual o domínio que a senhora tinha sobre a situação de a senhora evitar o resultado, só chegar e só ter a suposta surra? O domínio, eu não tinha domínio, porém o meu acordo, né, com o Maicon tinha sido, eu encontrei com ele por 2 vezes, né, e eu troquei algumas mensagens algumas vezes com ele via WhatsApp. Daí então, sempre eu ressaltava isso com ele, que eu queria que ele desse somente essa surra. Nenhum momento eu prometi para ele que eu daria mais do que R$ 400 ou que ele poderia ficar com qualquer outra coisa do Leison. E a senhora conheceu ele da onde? O Maicon, É. eu tinha uma amiga não, uma conhecida. Daí eu mandei uma mensagem para ela pelo Messenger do Facebook. Esclareci a situação para ela, assim, não em detalhes. Fiz um breve resumo. Daí, então, ela falou, ela usou o termo assim, Dani, tem esse meu conhecido aqui, o Maico. Aí ela passou o meu número de WhatsApp para ele e ele entrou em contato comigo. E a senhora... O que é que na sua conta do Facebook, salvo engano, era o Facebook, né, que a senhora conversava com ele? Sim, A senhora identificou ele lá como Maiquinho Bebê. eu identifiquei ele como Maiquinho Bebê. Uhum. Esse, se eu não me engano, era a página do Facebook dele junto com a esposa dele. E aí? Aí a senhora... Por que é que essa sua amiga, a Luciana, né? Como? Quem era sua amiga? Ela tinha por nome Juliana. Ah, Juliana, desculpa. Quando ela recomendou os serviços do Maico, ela disse o quê para a senhora? Quando eu relatei os fatos para ela, ela simplesmente só falou dele. Falou: olha, eu conheço essa pessoa aqui, talvez ele consiga te ajudar. Aí a senhora foi conversar com ele. Sim, ele me chamou pelo WhatsApp, inclusive eu estava até no trabalho, daí então a gente começou a iniciar uma conversa pelo WhatsApp. Aqui no processo tem a referência, quando tem a folha de antecedência da senhora, tem aqui, ó, Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá. Aí tem processo 2014 081 008533 dígito 5. Aí tem aqui medidas protetivas de urgência. Foi esse processo, né, que a senhora fez referência? Sim, Que a senhora disse que
ele não foi punido adequadamente. Sim. Só que consta aqui que foi designada uma audiência de justificação e a vítima desses fatos, Daniela Oliveira Martins, quanto à esfera criminal, a vítima se retratou da representação anteriormente ofertada. Então, quando a senhora diz que ele não foi punido adequadamente, essa ausência de punição adequada decorreu do comportamento da senhora, que a senhora que se retratou. Aí, se a senhora disse que não acreditava na justiça, porque a gente pode dizer que a senhora não teria nem como dizer que não pode acreditar na justiça se a senhora mesmo foi quem disse, não, eu não quero que o processo ande. E por que é que dessa vez a senhora não foi na polícia, fez a ocorrência como a senhora fez da outra vez, e dessa vez a senhora colocou o negócio para andar? Bom, da outra vez, da ocorrência de 2014, como todo relacionamento, né? Eu acredito que quando a gente se reconcilia novamente com o seu parceiro ou parceira, a gente tenta, né, seguir, dar continuidade àquele relacionamento. É porque a Daí, senhora dessa falou vez, que, na verdade, a senhora passou a não acreditar na justiça porque ele não recebeu a punição adequada. E agora a senhora está me dizendo agora aqui que, na verdade, a senhora tentou se reconciliar com ele. lá Por em qual... 2014. Uhum. E por qual motivo, dessa vez, a senhora não procurou a justiça? Por que a senhora foi direto logo para vingança? Devido Como, a... como foi dito aqui, mais de uma oportunidade, inclusive até a própria senhora, falando da suposta surra que ele lhe deu. Exatamente pelo meu sentimento de mágoa, de raiva, que eu já estava cansada daquilo. Eu não tinha força física para ele, então toda vez que a gente discutia, eu sempre levava a desvantagem. E por que a senhora estava com ele? Pelo fato de gostar, Certo, mas a senhora disse que não aguentava mais. Ele que procurava a senhora? sim, por diversas vezes, sim. Não Uhum. vou ser hipócrita de falar que eu também não procurava, porque muitas vezes também era eu que procurava. Mas todos os sentimentos que aconteciam entre eu e o Leison era tudo muito recíproco. E aí, como é que a senhora fez em relação... Aí a senhora chegou, pediu a sua amiga lá, a Juliana, falou, estou precisando de uma pessoa. E a senhora foi certificar quem era essa pessoa? Não. Ele se apresentou para mim como Maicon e só isso. E a gente começou a trocar supostas mensagens. Supostas mensagens? Como assim? Trocar mensagens. E o que foi que aconteceu? Daí eu contei para ele o que tinha acontecido no começo de novembro de 2018. E aí, Quando que a senhora sofreu essas agressões? exatamente no dia 12 de novembro de 2018. E quando que a senhora resolveu tomar essa medida que a senhora tomou de ir em busca da vingança pessoal com ele? Olha, quando eu conheci o Maicon, o mês de novembro já estava finalizando. Eu não lembro certamente a data, mas foi antes de dezembro. Já estava no finalzinho do mês de novembro. E essas agressões que a senhora sofreu? Como é que foi? Durante a briga, nós nos xingamos. E aí ele me pegou pelo cabelo e me jogou em cima de um rack. Na sala da casa dele tinha um rack com a televisão em cima. Essa televisão ainda não estava apregada na televisão.
e eu esbarrei na televisão e a televisão até quase caiu em cima de mim. E ele chegou a me dar uns 2 chutes na perna e depois ele pegou aqui no meu pescoço e me enforcou. E aí? E aí foi quando ele, acho que ele cai em si, de mais uma vez ele tá fazendo aquilo. E é quando ele grita para mim e fala assim: eu vou ligar para sua mãe agora. Só entender, como foi que foi? A senhora disse que ele pegou. Pode Sim, repetir? a gente começou a discutir Certo. verbalmente e nos xingamos. Aí discussão verbal, Isso. depois. Da onde nós nos xingamos, ele me empurrou em cima de um rack. E Empurrou. a televisão, isso. E a televisão que estava em cima desse rack quase caiu em cima de mim. O rack era muito levinho, muito fajutinho. E aí, quando eu caí, foi onde ele me deferiu 2 chutes na região da perna. E depois para me tirar do chão, ele me pegou pelo pescoço. E aí foi onde ele caiu em si, mais uma vez, da Pegou em qual força. perna? Não lembro se foi na direita ou na esquerda. Uhum. E pegou a senhora pelo pescoço, né? Sim. E aí foi quando ele caiu em si. Toda vez que isso acontecia, ele caiu em si. E foi quando ele falou: olha, Dani, eu vou ligar para sua mãe agora, para ela vir te buscar. Aí a senhora disse que conheceu o Michael no final do mês de novembro. Novembro, isso. É, deixei aqui o. Ah, não. O processo. Eu fiz download dele aqui, mas não. Aí, como é que a senhora ficou depois disso? A senhora ficou com marcas em que parte do corpo? Perna, braço e pescoço. E um pouco na região do olho também, porque no ato que ele me empurrou, bem assim na quina do rack, eu bati essa região aqui do olho. Uhum. Página 583 do PDF. É um 583.
Cadê a 53? Seriam essas lesões que a senhora sofreu? Sim. Queria que a senhora me... E como é que ficou? Como é que ficaram essas lesões aí? Ficaram tudo roxo? A senhora como é que ficou? Sim, ficou roxo, dolorido. E a família da senhora? Bom, a minha mãe, no ato que ela foi me buscar, ela falou pra mim, né? Vamos na delegacia agora. E eu falei, não, eu não quero. Aí eu... volta lá, Luciano. A questão é que essas lesões, elas não passam tanto tempo para elas persistirem da forma como a senhora fala. Que se os fatos aconteceram em 12 de novembro, existe uma área da medicina forense chamada tanatologia forense, que ela estuda a dinâmica do, das lesões corporais, do restabelecimento do corpo, das lesões. E esse tipo de lesão, a não ser que fosse uma lesão muito pesada, ela não demoraria tanto tempo persistindo e tão roxo como o seu Mike disse que ele olhou e viu as lesões da senhora. A senhora tem como explicar isso? Como foram essas lesões que eu... Eu mostrei para ele, não viu, na verdade. Eu mostrei para ele essas mesmas fotografias. É porque ele falou que a senhora levantou a blusa e mostrou para ele. Se eu não me engano, assim, no primeiro encontro que eu tive com ele, quando o roxo vai começando a ficar meio amarelado, meio vermelho, não sei, já Ah, é tava. porque a senhora é estudante de farmácia, né? Então, a senhora, como sendo conhecedora dessa área, é porque eu também comecei a fazer farmácia, aí eu parei, fui fazer direito. Aí eu queria que a senhora me explicasse como que essa dinâmica do rompimento dos vasos, da, da concentração de sangue e depois do restabelecimento da cor original da pele. Então, quando eu disse ao senhor que eu conheci o Michael no final de novembro, Quase dezembro, como a senhora mesmo falou. não, eu falei no final de novembro, é porque eu não sei especificamente falar para o senhor a data igual a data que eu fui agredida por ele, 12 de novembro. Eu não lembro a data no qual eu conheci ele. Então, Certo, e a senhora contratou ele quando? respectivamente, depois dessa agressão, que Quando? foi no final de novembro. Sim, mas quando? Como eu disse ao senhor, a data eu não me recordo. Aí, no dia que a senhora contratou ele já passou a... Como é que foi? Sim, a gente teve uma conversa pelo WhatsApp. E como eu trabalhava no Conjunto Nacional e ele no setor comercial sul, a gente teve um encontro ali na plataforma próxima à rodoviária. E aí? E aí foi quando, A senhora nunca tinha visto ele. nunca. Aí o que foi que a senhora fez? Daí eu contei para ele pessoalmente, né? Eu já tinha trocado mensagens com ele, falando para ele, dando mais ou menos um resumo. E aí, pessoalmente, eu contei detalhes para ele, o que tinha acontecido. Aí. E aí, quando ele viu essas agressões, no dia eu estava de calça, né? Então ele viu somente a daqui do braço, Uhum, que já estava meio que ficando amarelada, quase para sair já a lesão. uhum. E aí? E aí eu mostrei essas fotografias. Aí eu falei, eu tava assim, eu fiquei assim, E ele cobrou quanto? R$ 400. Mas era muito barato, né? Porque a senhora lembra que teve virou um meme aí, que era uma senhora que ganhava
o dinheiro do Bolsa Família, assim, com R$ 600, não dá nem para comprar uma calça, R$ 600. Por R$ 400 ele resolveu fazer isso. Exatamente, Ele porque trabalhava de quê? De guardador de carro, ele fazia o quê? eu acho, se eu não me engano, ele trabalhava numa empresa terceirizada, alguma coisa assim, de serviços gerais, no Ministério da Fazenda, no setor comercial sul. E aí? A senhora contratou ele e, e ele, como foi que ele disse que quando que ia fazer? Como é que a senhora... Ele conhecia o Leison? Não. E como é que ele ia fazer alguma coisa? Se ele não conhecia o Leison. Eu passei o contato do Leison e as redes sociais dele, Facebook e Instagram. E lá nas redes sociais do Leison tinha o quê? Tinha, ele divulgava fotos, né, tanto dos tênis quanto dos suplementos alimentares que ele vendia. Mas tinha da família também. Sim. Da senhora, com ele. Na época não mais, porque a gente tinha acabado de terminar mais uma vez. Mas as redes sociais dele era aberta E para como o era ele público como ver. pai? Ele era uma pessoa ruim? Ele como pai, no início ele deixava muito a desejar. Mas aí depois que ele foi, não sei, né, tomando mais conhecimento de como que era a paternidade, ele começou a melhorar. A senhora não tem filho, não. Não, senhor. Como é que a senhora acha que tá a filha dele hoje? Acredito eu que eu sei o que é perder um pai, doutor. Hum? Eu sei o que é perder um pai. A senhora sabe? Quando foi que a senhora perdeu seu pai? Eu tinha 6 anos de idade. E o que foi acontecer com seu pai? Ele foi atropelado lá na plataforma próxima ao shopping do Valparaíso. E a pessoa que atropelou seu pai, o que aconteceu? Na época ele era, eu não lembro se era policial civil ou militar. Hum. Ele estava embriagado. Uhum. Meu pai ia atravessar a passarela. E aí ele pegou meu pai em cheio e arrastou 20 metros e aí causou várias lesões, traumatismo craniano, afundamento de tórax. Mas a causa-morte mesmo do meu pai foi uma parada cardíaca, que ele teve ao ver o veículo vindo em cima dele. O resto foi só consequência. Uhum. É porque várias pessoas passaram aqui e disseram que a senhora é uma pessoa muito ciumenta em relação ao Leison. Como eu disse ao senhor, todos os sentimentos que eu tinha com o Leison era tudo muito recíproco. Se eu tinha ciúmes, ele também tinha. Se eu tinha amor, ele também tinha. O que é que a senhora está fazendo viva, sentada aí? Como Já, assim? a senhora disse que os sentimentos são recíprocos. O que é que a senhora está fazendo viva, sentada aí, falando comigo? Quantas vezes ele mandou alguém bater na senhora? Nenhuma, porque ele mesmo fazia isso por si só. E ele fazia isso de forma reiterada e a senhora deixava por isso mesmo. Todas as vezes, sim. E quantas vezes foi isso? Ele me agrediu Uhum. diversas vezes. Mas diversas é muito vago, né? Sim, Sim. Quantas vezes? um relacionamento de 5 anos, né, doutor? Quase 5 anos, 4 anos e alguma coisa. É porque o A primeira, relacionamento ele já começou ruim, né? sim, a Porque primeira foi em agressão. 2014, a senhora foi. Em 2014, já no começo do relacionamento, a senhora foi e fez uma ocorrência de violência doméstica. Com mais ou menos 5 meses que a gente estava junto, aconteceu a primeira agressão. Aí a senhora foi na delegacia. Sim. Aí depois foi que a senhora pediu para arquivar. Sim, a pedido dele, inclusive. Nesse dia eu cheguei aí até com a irmã mais velha dele para retirar essa denúncia.
E por que a senhora continuou com ele se ele era essa pessoa tão ruim com a senhora? Eu não tô aqui para falar que o Leison era péssimo, que ele era um monstro. Eu não tô aqui para colocar esse sentido figurado dele. Jamais. Até porque nem aqui ele tá para se defender mais. Mas eu voltava porque eu gostava e eu sabia que ele também gostava de mim. E sempre haviam aquelas promessas de eu vou mudar, eu vou melhorar. E ele sempre era daquele tipo de homem que a maioria dos homens, quando faz isso, tenta agradar a mulher com flores, com chocolate, ele não. O Leison ele era um sonhador. Então, a primeira vez que ele conheceu praia foi comigo, então todas as vezes ele falava, não, acho que a gente está precisando de uma viagem. E sempre fazia isso. Tanto que a gente viajou para vários lugares. Então, pelo que eu estou entendendo da senhora, a senhora vivia viajando com ele. Pelo Porque a menos, senhora era agredida, viajava. Era agredida, viajava. E esse seu histórico de viagens com ele, como é que foi? nós fizemos algumas viagens, mais precisamente acredito que umas 6. Porque dessa vez a senhora resolveu justamente fazer isso, contratar alguém para dar uma surra nele. Justamente por conta disso, por conta desses históricos de agressões, por causa desse histórico de humilhações. Uhum. E o Leison, Ele era ele muito era instável. forte? Sim, Foi perguntado bastante. aqui se ele tomava anabolizante e tal. Então ele devia ser um cara bem. Tem as fotos aqui dele do laudo, ele é um cara, Sim, ele era bastante forte. assim, bem diferente de mim, né? E por que a senhora contratou justamente o Michael Cândida? Michael Cândida era faixa preta de jiu-jitsu? Bom, quando a gente se conheceu, que eu vi a estrutura dele por ele ser alto, não tão forte igual o Leison, mas Mas a senhora acha que se eu contratasse o Dr. Jorge para pegar o Leison, o senhor acha que o Dr. Jorge tinha condições? Dr. Jorge, levanta aí, por gentileza. A senhora acha que o Dr. Jorge ele teria condições de pegar, obrigado, doutor, de pegar o Leison, já que a questão é tamanho, e dar uma surra nele? foi o que a minha imaginação, Certo? Então, perguntando para a senhora acha que o Dr. Jorge teria condições de dar uma surra no Leison? creio que sim. E o Dr. Juliet? Não. Eu também acho que não. Aí eu pergunto à senhora, por que é que o Dr. Jorge pode e o Dr. Juliet não pode? Foi a minha concepção visual, né? Eu bati o olho e falei, eu acho que vai dar certo. Certo. Aí a senhora perguntou, bicho, tu sabe fazer alguma coisa? Tu sabe. Sim. Tu já assistiu o Clã das Adagas Voadoras? Tu sabe fazer jiu-jitsu? Tu sabe fazer alguma coisa que garanta que tu vai dar uma surra Não, não nele? fiz nenhum desse tipo de pergunta, doutor. Mas como é que a senhora contratou? Por que a senhora teve? Por que a senhora não chegou antes? A senhora chegou assim no meio da rua, disse assim, tu quer ganhar R$ 400? Vai ali e dá um tabefe naquele cara ali, pra mim. Justamente Por que é que teve que ser exatamente o Michael Cândida? porque eu procurei pessoas e ele foi o primeiro que apareceu, a primeira oportunidade. Então foi por falta de opção. E a senhora A- procurou quanto tempo? Na verdade, foi por falta de opção, porque foi o primeiro que eu procurei, né? Uhum. Aí por que a senhora chegou logo para Juliana e disse assim, Juliana, eu tô querendo dar uma surra no Leison, por causa do que ele fez comigo. Tu conhece alguém que faz isso? Essa minha conhecida, ela não conhecia o Leison pessoalmente, até porque ela morava em lugar distinto do que eu morava. Mas como durante o nosso relacionamento, como eu postava muita foto com ele, ela falou pra mim, ela falou, Dani, eu acredito que essa pessoa aqui vai dar certo. Aí ela disse porque é que daria certo? Não, ela só foi como uma indicação. Aí, foi que ele disse para a senhora. O Michael? É, Não, ele entrou em contato comigo, falando, oi, Dani, aqui quem fala é o Michael. A Juliana
me contou mais ou menos o que você está precisando. E aí a gente, né, começou a desenvolver a conversa até ter esse encontro na plataforma perto, próximo à rodoviária, próximo aos nossos empregos. Não apareceu. Aí, como é que foi? Tem aqui no processo, você pode ir acompanhando aí no Sim, senhor. É o... Já. Esse aí não, processo? Tá descendo aí. Esse é o 545, não, mas... Um 583, foi mesmo. Apareceu. Apareceu. Eu só fiquei na dúvida do seguinte, a senhora disse que tinha ficado com uma mancha no pescoço, e aí a senhora só bateu a foto do queixo, aqui, pé da boca. Sim, na época eu tava com o celular muito ruim, mas e aqui tava começando a aparecer, porque tipo, ele apertou. Tava começando a aparecer? Hã? Tava começando a aparecer? Como assim? Sim. Quando, quando o hematoma começa, quando você bate assim em algum lugar que o hematoma começa a ficar roxo, Hum. e aí nessa época meu celular, E qual é a dinâmica da equimose? A senhora conhece? não. Não. Tá. Pode descer. Ok. Ah, essas conversas aqui são de quem? É no meu direct entre eu e o Michael. Certo. Aí, pode ser. Pode ser. Normalmente, no direct, eu não entendo muito desse negócio aí, não. Mas ainda lembro de alguma coisa. Normalmente, numa conversa, um diálogo, é porque isso aqui, se a gente pudesse qualificar, o nome disso aqui é monólogo. É a conversa do Michael com o Michael mesmo. Porque para isso ser um diálogo, precisa um fala e outro responde, um fala e o outro responde. A senhora sabe dizer porque só tem conversa dele aqui? Geralmente porque eu, quando ele começava a falar dessa forma comigo, Uhum. eu preferia ligar para ele. Certo. Aí a senhora pediu para ele não matar o... Se essa era a conversa mais importante que a senhora deveria juntar aqui, por que essa conversa não está aqui? Porque Hum? tem as minhas conversas com ele no WhatsApp também. Tanto que eu entreguei o meu telefone sem apagar nenhum arquivo, nenhuma mídia à disposição da 38ª. Uhum. Então, o delegado fez isso para prejudicar a senhora? Não, em nenhum momento eu tô falando Não, eu estou isso. só dizendo o seguinte, se a senhora disse que tem aí, por qual motivo a senhora não juntou? Você volta lá para o começo. 583. Sobe isso. Não, subir. Não subi. Ó, aqui, ó. Daniela Oliveira Martins, a senhora sabe quem é? Sim. Senhora, né? Já devidamente qualificado nos autos do inquérito policial acima, vem com respeito e acatamento juntar documentação que segue em anexo. Foto das agressões sofridas no dia 12/11/2018. Notícia do Correio Brasiliense da data de 12/12/2018, em que o delegado afirma que na data dos fatos chovia muito na região. Comprovantes de transferência do valor da investigada ao senhor Michael Cândida. Conversas do aplicativo Instagram,
pendrive com áudios do aplicativo Instagram, declaração de regularidade escolar na Escola Cruzeiro do Sul, e desta forma, esta manifestação para requerer a juntada de tal documentação. E foi a senhora que juntou. Por qual motivo a senhora não juntou isso e deixou essas informações tão relevantes de que a senhora, em momento algum, queria esse resultado? Por que a senhora não juntou esses diálogos aqui? É isso que eu estou explicando para o senhor. Muitas das vezes, quando ele começava a falar, eu preferia ligar. Porque isso não era uma conversa de teor de mensagens. Era uma conversa de teor falado. Não, eu estou falando do começo, lá no começo, que a senhora ainda estava contratando o serviço dele. Ó, pelo amor de Deus, não mata ele não. Ele é muito bonitinho, não bate no rosto não. Bate só... Por recomendação até do próprio Michael. Ele falava para mim, Dani, quando você terminar de conversar comigo, você conversa e apaga, conversa e apaga. E por que a senhora apagou só as suas e deixou as dele? Não, as dele, eu não apaguei as conversas do Instagram, não. Eu apaguei as conversas do WhatsApp. E como é que a senhora queria que entregou o telefone na 38ª DP? Doutor, pode procurar o tanto que o senhor quiser ir. Não, mas... Que você não vai achar nada, né? Eu apaguei essas conversas no momento que eu estava fazendo a combinação com ele. Então... A partir do momento que eu entreguei o meu celular, eu deixei meu celular lá disponível, sem apagar. A senhora estava fazendo farmácia, né? Sim. A senhora estava em que semestre? Em farmácia eu parei no 6º e pedagogia no 2º. A senhora estudou farmacognosia? Sim. E o que é farmacognosia? É o estudo das plantas. Pois é. A senhora sabe muito bem que, como a senhora estudou, que a folha do maracujá é hipotensor, não é verdade? Sim. Que o que acontece? Se eu fizer uma folha de um chá de folha de maracujá e eu tomar, eu desse tamanho aqui, não é que eu sou igual o doutor Juliano, não. Posso tomar. O senhor vai dormir bastante. Vou dormir bastante. Mas se eu pegar a mesma folha, fizer o mesmo chá e der para um recém-nascido, o que é que vai acontecer com esse recém-nascido? Uma suposta morte. Pois é. Por quê? Porque um recém-nascido não aguenta o que um adulto aguenta. Pois é. E a senhora se certificou para saber se o que ia ser feito com o Leison, ele aguentaria? Não. A senhora, em algum momento, chegou e disse, olhe, cuidado, eu amo ele mais do que tudo na vida. Não mate meu homem, não. A senhora disse isso? Eu sempre falei isso para ele. E cadê? Esse tipo de conversa eu tive com ele pessoalmente. Pois ele foi ouvido aqui e disse que a senhora não deu essa recomendação, não. Aí, vamos ouvir aqui os áudios que seriam supostamente de conversas da senhora com ele. Porque, a princípio, nesses diálogos aqui, e assim, neste áudio, aqui, ó, não, bota aqui de volta aqui. Neste áudio, Michael promete fazer um inferno na vida de Daniela. Aí pode liberar. Aí pode pôr. Como ele mesmo disse. Aí é o seguinte, como ele mesmo falou, agora você vai aprender o que é se meter com bandido, se meter com vagabundo. A senhora foi atrás de saber a senhora pediu o currículo Lattes para saber o que é que ele fazia, o que é que...
que ele faz, quando ele se Não, apresenta... porque assim, se eu vou contratar uma pessoa para dar uma surra em outra, sim, eu tenho que pelo menos me certificar do que é que essa pessoa faz. Eu disse, meu amigo, qual é a garantia que eu tenho? Primeiro, qual é a garantia que eu tenho que tu vai pegar esse dinheiro aqui e não vai pinar, vai-se embora? Isso me lembra muito um caso que teve aqui do cara que, eu acho que uma das primeiras audiências que eu fiz com o Dr. Jorge, que foi o do furto do celular, que o outro chegou e disse assim, ó, me arranja aí R$ 400 que eu vou ali pegar o teu celular na boca de fumo. Aí o Ministério Público denunciou o pobre rapaz por estelionato. Só que não aconteceu estelionato, porque no meio da andança dele, que ele foi pegar o celular, ele foi preso. Só que ele voltou e chegou, falou. Qual era a certeza que a senhora tinha que a senhora ia pagar ele e ele ia cumprir o que ele acordou com a senhora? Somente a palavra dele. E o que é que a senhora tinha de certeza, já que a senhora disse que não queria esse resultado, o que é que garantia a senhora que ele não ia dar cabo da vida do Leison, como foi feito? O que garantia? É. Ele falou para mim, usou esse termo, eu vou dar um sacode no Playboy. Uhum. Aí, o que é que garante, qual era a certeza que a senhora tinha que ia ficar só no sacode? Como eu disse, a palavra dele. De uma pessoa que a senhora nunca viu, que a senhora não conhece, que a senhora chegou uma amiga e disse assim, ó, eu tô aqui a fim de fazer uns negócios, rapaz, tem um cara certinho, que é esse mesmo cara que disse para a senhora, hoje você vai aprender que é lidar com bandido, com vagabundo. Excelência, durante toda a minha vida, eu nunca fui uma pessoa voltada para o crime. Então, a partir do momento que esse meu 1 minuto de burrice de qualquer ser humano, eu fui ingênua e acreditei na palavra do Michael. Por qual motivo? É porque ele tinha quero nem externalizar a minha percepção em relação a essas questões. Mas assim, ele fica o tempo todo dizendo que a senhora não tem nada a ver com a história, mas fica botando a culpa na senhora. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Aí eu pergunto para a senhora o seguinte: se a senhora tinha combinado com ele que era só para dar um sacode no Playboy e era R$ 400, por qual motivo virou esse pandemônio, assim, que esse monólogo dele, que supostamente seria com a senhora, e quando eu falo supostamente é porque a senhora gosta muito de usar esse adjetivo do supostamente. Supostamente seria com a senhora e que ele, depois do nada, ele começa a cobrar dinheiro à senhora, dizendo que vai lhe entregar, que vai isso, que vai aquilo. As coisas saíram da minha alçada. A partir do momento que eu falo para ele, eu entrego os R$ 400 para ele e eu falo que daí então é com ele, né? Ele entrar em contato com o Leison e fazer o que eu peço para ele. Daí então, eu não sei mais o que acontece. Então, eu não posso falar para o senhor, falar para qualquer um aqui que me perguntar o porquê que isso aconteceu. Porque eu não sabia o que o Michael ia fazer. Ele me E a garantiu que senhora ele... nunca imaginou, nunca passou pela sua cabeça, em um minuto sequer. Rapaz, depois esse cara aí, ele pega e mata o Leison. Não. Essa foi a minha burrice. E a senhora, quando teve essa conversa lá, a videochamada, lá, quando estava lá, quando o Leison já estava sob o poder do Michael, como é que foi essa videochamada? Quando ele tinha entrado em contato comigo pela manhã,
Só Manhã pra... do dia do dia 12. 12. Uhum. Que horas? Mais ou menos umas 9h30, 10 horas da manhã. Só que não E ele foi... prometeu para a senhora foi lá, a senhora encontrou com ele no final de novembro. Foi isso? A senhora contratou o serviço dele? É A como senhora... eu falei, eu não tenho certeza da data, por Não, isso que eu tudo tô bem. falando só. Mas era novembro ainda, né? Sim, novembro. Aí, por que demorou tanto? Creio que... Não achei que demorou, porque 12... Ele disse que a senhora ligava para ele aqui, capaz, cadê? E aí? E aí? E aí? Como é que vai ser? E aí? Como é que vocês planejaram isso? É porque a senhora também não pode me dizer que assim, não. Só cheguei e disse, ó, pessoa que eu nunca vi, tem o meu namorado, que você também nunca viu, então eu estou querendo que você vá lá na casa dele, que você também nunca viu, ou entre em contato com ele, com um telefone que você nunca teve acesso, nem a foto dele que você nunca viu, e você deu uma surra nele. É justamente isso, foi um prazo de mais ou menos um mês. E como é que vocês combinavam? O que é que a senhora dizia? Ligação, como eu falei para o senhor, mensagem, ligação. E cadê essas mensagens? Que é isso que eu estou perguntando para a senhora. Não estou nem dizendo a mensagem da senhora assim, ó, por favor, não mata o Leison. Pelo amor de Deus, dá só um sacode. Cadê essa mensagem? A senhora Então, disse que não tem, que a senhora apagou. Eu estou dizendo as outras, essas tratativas, esse mês todinho de conversa, a senhora só juntou no processo as ameaças que a senhora sofreu. até porque eu comecei a desativar minhas redes sociais aos poucos. E aí, Como foi que a senhora começou a desativar? primeiro eu comecei pelo WhatsApp e Por quê? porque o WhatsApp é um vício, né? E aí eu comecei pelo WhatsApp, depois eu desativei o Facebook e por último eu deixei o Instagram. Eu Isso até depois do privei, dia 12, né? isso, eu até privei o meu Por que é que a Instagram. senhora largou esse vício depois do dia 12? Por que é que a senhora não largou esse vício antes? É porque essa largada de vício, ela é Justamente, coincidente com a morte do Leison e do Anderson. justamente porque eu fiquei estarrecida, muito abalada com tudo que aconteceu. Se a senhora ficou tão estarrecida, tão abalada, tão desesperada, por qual motivo a senhora não foi na delegacia? Por medo, doutor. Medo de quê? Medo de alguma coisa acontecer comigo, Tipo isso medo, aqui? sim, medo de dar um desgosto desse tamanho para minha família. Como eu disse para o senhor, eu nunca fui uma pessoa voltada para o crime e, de repente, o mundo desabou na minha cabeça por conta de uma. O mundo desabou na sua cabeça? Sim, tudo isso que está acontecendo aqui comigo. A senhora não acha que a família do Leison e do Anderson é que Sim, o mundo deles desabou, não? não, eu não estou tirando. Eu não estou querendo falar que o meu problema é maior do que o problema de ninguém. Não, não estou falando isso, não estou fazendo esse tipo de comparação, não. Só estou perguntando à senhora sobre essa situação. Por qual motivo a senhora não foi lá na delegacia e disse assim, olha, aconteceu o seguinte, eu briguei com meu namorado, ó minhas fotos aqui, ó. Tá vendo aqui? Tô toda machucada. Aí eu perdi a cabeça. Aí eu peguei e procurei minha amiga Juliana e perguntei, Ju, você tem alguém aí que possa dar uma surra num cara pra mim? Ela, tenho fulano. Aí eu chego e acho o fulano, pessoa que eu nunca vi na vida. Passei as coisas, dado tudinho dele, do Leison. Mas a senhora sabia que o Leison e o Anderson andavam junto direto, né? Edson, Edson, desculpa, né? Aí a senhora começou a balançar a cabeça. E quando a senhora pediu pro Michael dar o sacode no Leison, várias pessoas passaram, tanto aqui hoje, quanto lá nas outras falas, dizendo que os dois sempre andavam juntos. O Ricardo veio aqui, que o Leison tinha muito medo de entregar, fazer essa venda de tênis sozinho, ele sempre é acompanhado de alguém. E quando a senhora contratou o Michael, é porque esse negócio aí tá igual Black Friday, né? Que
A senhora contratou por R$ 400 para dar uma surra no Leison, só que como o Leison anda sempre junto com o Edson, né? Uhum. Tinha que ser, ó, pacote aqui, pega um, pega dois, eu pago um. Como é que foi isso aí? Por eles serem amigos de longa data, eles, em alguns lugares, não todos, eles costumavam andar juntos sim. Mas não tinha como todas as entregas que o Leison ia fazer, ele estar acompanhado do Júnior, até porque o Júnior ele trabalhava de carteira fechada em algum lugar que eu não me recordo. Uhum. Mas só disse assim, ó, o Mike tem que ter cuidado, porque ele tem um amigo que anda sempre junto com ele. Porque não era uma coisa que fazia parte do cotidiano do Leison. Quando dava para o Como era o Júnior, cotidiano do Leison? ele. As Então a pessoas. senhora passou todo o cotidiano do Leison para o Michael. Passei para ele o que ele precisava saber. O que é que ele precisava saber? A estatura física, Hum, o que ele vendia, as redes hum, sociais, o número de hum. WhatsApp. A senhora nunca passou o amigo dele, não. Nunca. Até porque, como eu estou explicando para o senhor, não tinha como o Leison estar sempre acompanhado pelo Júnior, porque o Júnior tinha os afazeres dele também. A senhora acabou de dizer que eles andavam juntos, sempre. Eles andavam Que, juntos. inclusive, a senhora confirmou que o Leison tinha receio de fazer essas vendas grandes de tênis Sim, eu sozinho. não estou negando, eu não estou negando que eles não andavam juntos, andavam, mas é como eu estou explicando para o senhor. Não necessariamente sempre, como eu estou falando, o Não, Júnior entendi. ele tinha os Só afazeres que dele. não foi combinado Como que eu ia da imaginar? surra. E como é que vocês combinaram que essa surra iria acontecer? Eu não combinei isso com ele. Ele simplesmente ele falou para mim que iria atrair o Leison como se ele fosse um cliente interessado em tal tênis ou em tal suplemento, não sei. E daí ele iria atrair ele, mas em nenhum momento ele falou que ele iria E atrair quando lá. foi que ele falou isso para a senhora? Ele falou isso no decorrer das nossas mensagens trocadas. Uhum. É porque ele falou hoje que também não tinha contado nada disso para a senhora. Sim, Que ele não ele, contou. aí a senhora tem Ele simplesmente ele falou poderes bem assim. mediúnicos, a senhora adivinhou isso como? Ele A simplesmente ele senhora falou, acabou de dizer que houve troca de mensagens ele de vocês. simplesmente ele falou para mim, deixa comigo. Mas a senhora O acabou dia de dizer o dia que que der certo. durante as trocas de mensagens vocês tinham combinado isso. E ele chegou aqui e disse, não, ela Não, pediu. a nossas trocas de mensagem, a gente não tinha combinado que ele iria atrair o Leison até a casa dos pais, nada disso. A nossa troca de mensagem era o quê? O que eu acabei de Não, falar mas eu para não o estou senhor. falando dos A pais, não, na casa dos estatura, a pais, não. estatura física dele, as Uhum. redes sociais, foi o que eu, eu falei para ele. Ainda bem que o sistema de transcrição está ligado aqui e está pegando tudo, transcrevendo tudo direitinho. Sim, Porque o que foi, a senhora acabou de dizer aqui, foi justamente que durante o transcorrer das trocas de mensagens, ele iria se passar sim, por um cliente que iria atrair ele para isso. E, em momento algum, eu falei da casa da mãe dele. Quem está falando da casa da mãe dele é a senhora. sim. Então, o que eu estou falando é outra coisa, que é justamente essa questão de a senhora ter dito que vocês combinaram que ele ia. Sim, até aí esse foi o combinado e quando no fim desse combinado ele fala para mim, deixa comigo que na hora que for para acontecer vai acontecer. Até então, depois disso eu não fiquei sabendo mais de nada, ele não me falou mais nada. Ele trocava mensagens com o Leison como se ele fosse uma pessoa interessada no produto, E como é que a senhora sabe disso? porque ele me falava. E por que que demorou tanto tempo de quando a senhora contratou os serviços dele para ele efetivamente executar? Creio eu que por conta da eu acredito que por conta da mercadoria, o Leison não tem mercadoria para vender, para fornecer, não sei. Hum? Creio eu Hum? que o Leison não tinha a mercadoria que ele queria, E como é que a senhora sabe disso? porque ele me falou também isso.
Já que ele falava tudo para a senhora, quando foi que a senhora soube da morte do Leison e do Edson? No outro dia, eu estava a caminho da faculdade para entregar uma documentação, estava junto com a minha mãe, inclusive, quando a Tatiana, a ex-esposa do Júnior, entrou em contato Pois é, comigo. porque hoje ficou até uma dúvida aqui, um negócio meio embolado, porque primeiro ele disse que a senhora ligou para ele por volta de 10 horas da noite, que tinha visto o que tinha acontecido no DFTV e ligou para ele para tomar satisfação. Eu liguei para ele? Não, eu estou falando para a senhora o que ele falou. Depois, ele já disse outra coisa. E disse que, na verdade, foi ele que ligou para a senhora 10 horas da noite, dizendo o que tinha acontecido. Não, ele ficou desaparecido por volta de uns 14 dias. Ele só veio entrar em contato comigo após o Natal. E eu tentando ligar para ele, mandar mensagem para ele, e ele não me respondia. O WhatsApp dele, a última visualização dele tinha sido no dia do crime, e desde então ele só veio entrar em contato comigo depois do Natal, que ressalva aí uns 14 dias. Então, ele está mentindo. Sim. E sobre essa situação de que a senhora soube no dia seguinte. Isso. Como foi que a senhora soube? Pela Tatiana, a esposa do Júnior. E o que foi que ela fez? Primeiro ela mandou mensagem para mim. Eu estava, como eu disse, a caminho da faculdade, acompanhada da minha mãe, para entregar uma documentação na secretaria. Daí ela mandou uma mensagem para mim perguntando assim: Dani, eu sei que você não está mais com o Leison, já tem mais ou menos um mês que vocês não se falam, mas você sabe me dizer dele, se ele fez alguma viagem, aquelas loucuras dele de não dar satisfação para ninguém? E aí eu falei: Tati, não tenho não sei de nada dele não. E aí, a partir de então, outras pessoas foram entrando em contato comigo, uns 2 amigos dele, e aí depois a Bruna, que era a cunhada dele, e por último a Luciane. Mas a senhora não soube no dia seguinte? Sim, no dia seguinte, no dia 13. O que foi que a senhora soube? Eu soube por um dos amigos dele que tinha entrado em contato comigo pelo WhatsApp. Era sua prima? Minha prima? A sua amiga aí que a senhora falou, não era a mulher que tinha entrado em contato? Sim, ela entrou em contato comigo para perguntar dele. Ah, tá. Só que E aí como até foi que a então, senhora soube que ele tinha morrido? um amigo dele mandou um link para mim do R7 falando: Dani, eu acho que foram achados 2 corpos lá no assentamento 26 de setembro Uhum. e, pelo que parece, é o Leison e o Juninho. Quem é esse amigo? Eu não lembro o nome dele, eu sei que o vulgo dele é Batata. Pois é. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. E cadê o Batatinha que a senhora não trouxe aqui para falar aqui pra gente? Porque a notícia, quando ela chegou